TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou. TheCast no ar mais uma vez. E hoje, uma segunda-feira, depois de um sábado animado da minha festa lá dos 50 anos. Ainda estou meio assim, mas estou muito feliz, muito contente. E dessa vez, renovando as energias aqui no TheCast. E hoje temos um convidado também muito especial, que veio tratar de um assunto que eu gosto muito. Tem tudo a ver comigo, acho que tem tudo a ver com você também. Você que gosta de viajar, você que gosta de conhecer lugares novos, acho que vai se identificar muito bem com a temática do TheCast de hoje. Mas antes de passar a palavra para ele e antes de apresentá-lo, eu quero te pedir, vai lá no nosso canal e segue, se inscreve, dá o seu like, acompanha e divulga para os seus amigos também, ok? Vamos embora. Estamos hoje no TheCast recebendo com muita alegria um convidado chamado Fábio Moreira, que vem aqui para tratar desse assunto que ele mesmo vai dizer qual é. Fábio, muito bem-vindo ao TheCast, uma alegria para nós, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jaelson, é uma oportunidade incrível aqui. Boa. Adorei o espaço aqui, eu falei para você, e agradecer a oportunidade, trazer um pouquinho aí do que eu faço, nossa startup, e é isso, acho que vai ser uma conversa bem bacana. Vamos nessa. O podcast, Fábio, é sempre assim, a gente começa e daqui a pouco o assunto vai aflorando, vai se liberando cada vez mais conteúdo. E você está aqui para falar de um assunto que eu conheci recentemente. Na verdade, todos sabem, o TheCast ele tem essa pegada de explorar alguns temas ligados à tecnologia. Tivemos aqui com outras pessoas também que falaram. E quando eu estive no Sebrae, conheci o Fábio, num assunto, numa pegada de startup, e ele lá apresentando o seu projeto, que já vingou, que já está no espaço, que já está no ar, e ele está aqui hoje para falar sobre rotas inteligentes para cidades inteligentes. E aí, Fábio, antes que mais nada, vai ter muitas perguntas, aguardem. Ixi. Queria que você falasse para a gente o que é isso, o que é essa startup Rotas Inteligentes? Olha aí, bom, é uma startup nova aí no mercado. Assim, vai tá trazendo várias tecnologias novas para deixar todo mundo aí, facilitar a vida de todo mundo que deseja viajar. Então, a proposta é trazer viagens turísticas virtual na palma da mão. Então, você ter a capacidade de visualizar espaços turísticos de outros lugares que muitas vezes você não conhece de uma forma prévia. E você traçar a sua rota da sua viagem que você tem com a sua família, com seu namorado e da sua casa. Boa. Vivenciar tudo e ter essa experiência e depois, posteriormente, vivenciá-las na prática. Muito bom, cara. Eu estou, inclusive, vou fazer uma ligação aqui. A gente está recentemente começando a tratar de carreiras profissionais. E esse teu assunto eu acho que vai dar uma luz muito boa aí com relação ao futuro, né? As mudanças que estamos vivendo e que ainda vamos viver no mercado de trabalho como um todo, nos tipos de profissões, nas novas profissões, no novo modo das pessoas viverem. Então imagina só, a gente vai falar aqui hoje sobre esse universo do turismo, das viagens, e essa tua startup, como você já até lançou a cereja do bolo, né, dizendo o que realmente é a proposta dela. O que a gente vai fazer aqui é detalhar tudo isso, né? Como é que isso vai funcionar num futuro tão próximo. Aliás, já começou, né? A gente está falando de futuro, mas na verdade o futuro é hoje. Já começou. O que haverá é uma ampliação de tudo isso. Verdade. Então, como é que isso funciona? Como foi, antes que mais nada, vamos fazer aqui um paralelo um pouco da tua história. Fábio Moreira, começou tua trajetória de que modo? Já no universo tecnológico, tecnologia, tu tinha uma atividade, migrou para essa, do marco zero, do começo da tua história de trabalho até agora, para tu chegar nessa pegada de rotas inteligentes, como foi? Demorou um pouquinho, né? Não sou tão velho assim, mas demorou um pouquinho. Eu não comecei na área do turismo, sempre fui ligado para a tecnologia desde de moleque, e a minha formação é de sistema de informação, né? Então é ligada totalmente à tecnologia. Boa. Ou seja, a tua formação já é ciência, tecnologia. Já é dentro da tecnologia. Hoje eu já estou na minha especialização, né, terminando.
voltada para dados, né, Big Data. Então, sempre foi o meu amor, assim, minha paixão que eu tive trabalhar com tecnologia. Então, mas lá no começo, o meu intuito era mais trabalhar com soluções rápidas. Eu sempre foquei em coisas que pudessem trazer para as pessoas a capacidade de resolver problemas. Então, eu sempre busquei, dentro do cenário da tecnologia, o que eu poderia, dentro do meu potencial, desempenhar e trazer soluções para as pessoas. Então, foi muito nesse começo. E aí, comecei um pouco depois com as startups. Eu já tenho uma startup aí que não deu certo, não vingou. Essa é a minha segunda. Certo, boa. Nos Estados Unidos você seria muito procurado. Lá diz que quem quebra é o mais bem visado, né? Verdade. Às vezes a gente quer ignorar ou quer meio que rotular. O cara fez e não deu certo. Cara, é assim a vida. Faz, não deu certo, tenta, vai novamente e tal. E esse seu universo, né, de tecnologia de startup é bem assim, né? Com certeza. Você vai tentando, de repente, aí assim, eu não vou nem querer fazer as perguntas da primeira que você fez e não deu certo, porque pode até ser um podcast depois, mas vamos falar agora das rotas inteligentes. Certo. Então, como foi essa pegada de você chegar na rota inteligente com esse nome, né? Um nome bem interessante, né? Rotas inteligentes. E para essa ideia nascer, como foi aí o precedente? Legal. Começou em 2017, de 2019 mais ou menos. Eu já trabalhava na área de tecnologia voltada para desenvolvimento de pesquisas para o turismo. E lá acabei participando de um seminário muito bacana, promovido pela Prefeitura de Alagoas na época, e junto com o Sebrae. Prefeitura de Maceió? Prefeitura de Maceió. Tá. E lá nesse seminário foi um workshop num dia e um seminário no outro. Dentro desse workshop, na verdade, houve uma junção dos empresários que tinham no cenário, e principalmente de restaurantes e bares aqui. E a proposta desse workshop promovido era identificar quais eram as problemáticas que as empresas tinham no cenário do turismo, né? Então, quais eram as dificuldades. E eu participei lá muito como ouvinte, para entender o que estava ali, justamente com essa sempre foi esse meu intuito, né? Buscar soluções. Sim. E fui entender que é o principal. A startup hoje, ela precisa entender muito o problema, né? Muitas das vezes as pessoas vão focando na solução. E na verdade você tem que entender muito do problema, para aí sim você trazer uma solução. Entendi. E aí naquele momento, em 2019, depois que eu participei desse seminário, aí que eu veio o start, que era justamente as empresas estavam com uma grande problemática de promover o seu negócio para os turistas, para o cenário de turismo. E aí, em contraponto, também tinha a dificuldade do governo ajudar essas empresas, porque não podiam ser acessadas diretamente. Em o contraponto, a gente tem os usuários que são os turistas, né? Que ali também sentem uma dor. Sim. Que aí a gente conseguiu validar depois, mas aí eu vou chegar lá. Boa. Nesse primeiro cenário foi muito as empresas e o governo. E ali eles relataram muito essa problemática de redes sociais, não tinham condições assim, tinham muitas dificuldades, principalmente empresas pequenas, microempresas, né, muitos MEI. E aí para a gente separar aí a dor da empresa e a dor do governo. Tá. Aí fala da dor da empresa primeiro. Qual era a dor da empresa? Dor da empresa é muito de publicidade e marketing. Então, elas não conseguiam atingir, de fato, o público de uma forma efetiva. Eram ações muito elaboradas que teriam que ser feitas. Então, você tem que acessar todo um canal e um investimento alto para conseguir. Então, desde você conseguir captar recursos para investir em aeroporto, para divulgação, conexão com grupos de roteiros, né, que são os guias turísticos. Então, toda essa cadeia acabava sendo muito complicada para as empresas, para os empresários. Entendi. E isso foi o principal problema relatado por eles. E a dor do governo nesse papel aí, nesse cenário, qual seria? O papel, no caso do governo, é a dificuldade de desempenhar uma ação efetiva que conseguisse agregar valor para o cenário do turismo como um todo.
Então, quais são as ações que eu posso fazer de forma efetiva que gere poder econômico, né? Que gera ali receita e circulação de renda dentro daquele cenário. Então, desde das empresas que estão na orla, né? E outros pontos também. Porque a gente tem esse pensamento, o turismo só está na orla, né? Isso, você tocou bem. A gente que é de Maceió, principalmente, né? Cresceu aqui e tal, a gente fica meio que achando que só faz turismo quem vai para a praia. E não é, óbvio que não é. Né? Aí eu já faço uma pergunta ligada a rotas inteligentes. De que modo você vai absorver e vai estar, por exemplo, no estado de Minas Gerais, né? Que é um estado belíssimo, mas não tem praia. E eu tenho amigos lá em Minas que eu brinco muito, né? Aí eu digo, rapaz, você tem tudo lindo aqui, mas não tem a praia. Ele disse, mas você não tem as montanhas belas para acampar e tal. A gente começa a tirar onda. Perfeito, é isso. Então, rotas inteligentes vai ser usado também em Minas? Pode, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Do mundo, né? Pode ser colocado como uma solução que vai realmente trazer o benefício não só para as empresas, mas também para os usuários. Sim. E aí o intuito é trazer dentro de uma plataforma totalmente web, então você pode acessar o seu celular sem precisar instalar nada, a capacidade de visualizar pontos turísticos que existem na cidade, seja ele público ou privado. Esse é o grande diferencial também da plataforma. Entendi, Fábio. Deixa eu te falar, mas como a gente consegue, vou falar aqui como usuário, eu estou me colocando no lugar do cara que está te ouvindo lá no outro lado do mundo, né? Que vai ouvir com certeza. Como eu diferenciar o benefício desse trabalho, né, com rotas inteligentes, do benefício que a internet em si ela já disponibiliza. Bacana. Então, por exemplo, qualquer pessoa que queira fazer uma viagem, hoje acontece muito isso. A gente vai lá e faz uma busca. Então, de repente, você vai lá e acha. Por exemplo, eu estou indo agora, final de semana, para João Pessoa. Aí eu quero gravar um podcast lá. Então, já fui aqui no Google, meti o Google lá e tal, e podcast em João Pessoa. Aí apareceu lá, Clube Podcast. Aí eu já falei com o cara. Olha para aí, já vi o Instagram do cara, já fui no direct, o cara já me respondeu, o cara já me disse quanto é uma hora para alugar, e por aí vai. Então já sei mais ou menos. Aí eu falei um exemplo, mas aí tem a situação de quem vai fazer qualquer viagem comum e quer antes, como você falou, visualizar de modo virtual todo esse trajeto. A pergunta é, qual a diferença desse modo, que é o modo, digamos assim, mais convencional, para o modo de quem vai usar o Rota Inteligente? Perfeito. Eu acho que você muito boa a sua pergunta, porque é o que todo mundo até provoca e questiona, né? Muito legal. Exatamente, porque hoje em dia, meu amigo, o mundo mudou, né? Antigamente se falava muito em vender gato por lebre. Hoje ninguém compra gato por lebre mais não. Hoje o cara pode até comprar lebre, agora é lebre por lebre, gato por gato, né? Então vamos embora. E o seu produto é bom, não tem a menor dúvida. Eu apenas instiguei para você trazer a luz, né? Jogar a luz nesse assunto. Sim, com certeza. Não, tranquilo. E eu te digo justamente o que é. Nosso diferencial é trazer as recomendações inteligentes. E o que seria isso? É justamente você trazer a capacidade de você definir os seus interesses, e a partir do momento que você cadastra na plataforma e define, você começa a receber notificações dos eventos que estão acontecendo em tempo real. Ou seja, no momento que você que vai para João Pessoa, você começa a ser notificado dos eventos que você gosta, né, do seu interesse, seja da sua família. Sim. Então, isso é o barato. Porque, como você falou, as pessoas têm o hábito, né, e o normal hoje é procurar. É você acessar o Google, acessar a rede social, mas a plataforma ela consegue trazer de proativa essas notificações. Então, imagine você está saindo agora do aeroporto 11 da manhã, em Minas Gerais, como você citou. Quais são os lugares que eu tenho aqui para comer um bom macarrão? Uma macarronada ou... Isso aí eu já sei, viu? Eu conheço inclusive lá. Bom, Dona Conceição, lá em Minas. Olha que coisa. Você me provocou fazer um merchan aqui, 0800 para Dona Conceição. Uma delícia. O macarrão dela é primeira.
Minas eu conheço ali o norte de Minas, Governador Valadares, Teófilo Otoni, tudo ali. Que massa. Conheço o BH, a comida mineira, o quiabinho lá. Eu vou até mandar um abraço para meu amigo Magno. Vou mandar você assistir, viu, e divulgar aí. Eu tô aqui com o Fábio Moreira falando sobre rotas inteligentes e tô mandando um abraço para você, seu cabra. E eu quero voltar aí para ir lá no Pico do Ibituruna novamente, que eu fui lá e na hora de voar, cara, tive um medo arretado. Lá em Minas, em Valadares, tem um pico que é o segundo maior do Brasil, dizem, que é onde o pessoal faz voo, né? E salta ali. E eu fui querendo fazer isso. Quando eu cheguei aqui, eu olhei, aí o lado frouxo assumiu. Aí eu desci. Mas brincadeira, eu só falei nisso porque você falou em Minas, mas sim, aí eu desço lá 11 horas e quero comer uma macarronada. Exatamente. Então, assim, você tem essa capacidade de receber essas informações. Você tem conhecimento, você sabe dessa macarronada, mas muita gente não sabe. Tá chegando pela primeira vez, quer conhecer coisas novas. Sim. Então, essa é a oportunidade que ela vai ter personalizada para ela. Então, como, por exemplo, o Netflix, né? A gente tem ali o Netflix, quando você assiste um filme, você acaba, ele gera ali recomendações baseadas no que você assistiu. Sim. Então a plataforma Rotas Inteligentes, ele vai começar também a notificar você a partir daquilo que você também visitou. Essa é uma das propostas que a gente tem. Então, utilizando a inteligência artificial, a gente consegue fazer essa identificação de interesse. Boa. Mas veja só, o Rotas Inteligentes, para fazer isso, eu tenho que ter um acesso a ele, eu tenho que ter o que. Como é que isso acontece antes? A partir de agora eu vou lá e me inscrevo? Tem lá um Exatamente. acesso? Você acessa a plataforma rotasinteligentes.com.br, vai em login, né? Para quem já tem o cadastro, mas também a opção de fazer o cadastro lá. Faz o cadastro. A partir do momento que você faz o cadastro, você vai definir os seus interesses. Dentro de gastronomia, entretenimento, belezas naturais, negócios e cultura e entretenimento, exatamente. E aí, a partir daí que a gente começa, identificando esse seu interesse, a notificar tudo que está dentro do seu gosto, daquilo que você marcou. Essa é o barato da nossa plataforma, que faz a gente não, justamente como você falou, porque eu não vou acessar o Google, não vou acessar o Maps para poder visualizar e achar aquilo que eu estou procurando. Então, é justamente você trazer isso de forma proativa. Boa, e a partir daí ele começa meio que reconhecer pelo seu perfil. Exatamente. Rapaz, esse negócio é sério. Eu acho arretado essa tecnologia, porque é interessante. Os assuntos que a gente começa a pesquisar, daqui a pouco aparece. Exato. Né? Aparece, então vai lá que eu começo a pesquisar no Rotas Inteligentes e daqui a pouco ele descobre, por exemplo, que em outubro eu quero fazer uma viagem e ele começa a meio que dar sugestão. Isso. Né? Aí eu quero para um lugar que, sei lá, que seja mais frio. Aí ele... Isso é diferenciado, né? Exatamente. Isso é diferenciado. E vou te dizer mais. A plataforma, ela consegue também, ela tem um espaço chamado Dicas, que é o que a gente traz de mural co-criativo. Então, o que é isso? Mural co-criativo. Exatamente. O cara cria e o Rotas co-cria. Exatamente. é uma parceria que a gente faz exatamente dessa forma como você trouxe. As pessoas que têm um conhecimento, que já moram, por exemplo, como você falou da macarronada, a gente trazer esses cases de dicas para a plataforma. Dizer, vá para a macarronada como é o nome que você tinha falado? Da Dona Ceiça. Pronto. Dona Conceição. Conceição. E ali as pessoas vão poder, a partir da sua experiência, também vivenciar. Então isso é muito bacana também. Trazer muitas vezes pessoas pontos turísticos que não são muito visitados, ou pontos que não poucos acessados por dificuldade, ou muitas vezes falta de conhecimento. Então a gente tem, por exemplo, a Orla Lagunar do Vegel aqui em Maceió é belíssima, ela está passando por uma revitalização, mas existe ali uma carência de informações para as pessoas terem seguranças muitas vezes, um preconceito sobre o bairro. Então, com essa nossa plataforma, a gente consegue desmistificar essas questões que afetam muito o nosso cenário turístico, que é um ponto belíssimo.
para se conhecer, para você ver as histórias das marisqueiras. Então, esse é o objetivo também da plataforma, trazer espaços que poucos são acessados. Muito bom. Falando nisso, então, a Rotas Inteligentes já abrange, já abarca, no caso, a nossa orla lagunar, o nosso Vegel, aquela região ali que está sendo revitalizada, já contempla? É o nosso próximo passo. A gente está com o primeiro ponto que foi rodado no nosso piloto da nossa startup com o Jaraguá. Então, boa. Jaraguá, para quem não conhece aí do Brasil, é um bairro conhecido aqui em Maceió, onde tudo começou, fica próximo ao porto, né, o porto da cidade, e bem conhecido, é um bairro histórico, muitos monumentos, ambientes tombados e tal, é bem interessante, que vem sendo revitalizado, não é assim? Exatamente. Então, a Rotas Inteligentes já fez esse mapeamento, está incluso dentro dessa plataforma. Isso, esse é o nosso ponto hoje. A gente está para mapear mais pontos turísticos, e principalmente no litoral norte. Boa. A gente quer trazer a Rota dos Milagres também. Rota dos Milagres, muito boa. A gente vai trazer todo aquele espaço ali. O próximo passo, a gente mapear também, a gente está para mapear Piracicaba. Opa! É outro eixo em São Paulo. Ou seja, tem terreno para Rotas Inteligentes trabalhar, né? Tem muito. Sai de Jaraguá, já está estudando lá a orla lagunar, pensa, né, em atuar no litoral norte. Imagina. E aí Piracicaba, São Paulo, né? Isso. E por que Piracicaba, pelo amor de Deus? Foi destino. Vida de startup é você participar de edital, né? E aí... entendi. A gente conseguiu, participou e foi efetivado. Eles gostaram muito da nossa proposta, a prefeitura de lá. E a gente vai rodar o piloto, vai começar a rodar o piloto aqui em Alagoas e também lá em Piracicaba. Tá, aí você, sua equipe, vai lá e como é que essa infra, esse negócio, ela é instalado para poder ser liberado a uso? Interessante. Então, a gente faz o seguinte, a gente tem um modelo já estruturado de padrão para desenvolvimento. A gente tem a nossa plataforma básica, ela está virtual, hospedada, né, em cloud, em nuvem, então pode ser acessada tranquilamente em qualquer lugar do Brasil e do mundo. E a parte de desenvolvimento, que a gente chama de mapeamento dos espaços, a gente traz uma terceirização. Então a gente traz profissionais que estão lá, que já têm esse conhecimento técnico, e a gente tem um script para justamente rodar de acordo com a nossa necessidade. Então vamos lá, eu preciso mapear 10 pontos turísticos lá. Eu passo todo o script, quais são as tecnologias que precisam ser utilizadas que já existem lá. Por exemplo, o drone é um deles. E aí, a partir disso, quando ele faz esse mapeamento, a gente faz essa inserção dentro da nossa base tecnológica. O foco que você tem dado, que esse projeto, essa startup tem dado, é sempre para pontos turísticos. Também. Mas a gente traz o pontos turísticos públicos, né? Porque é um dos pilares. Mas a gente também traz o eixo das empresas. A gente pode trazer o mapeamento de um bar, de um restaurante. Esse é o nosso foco também. Tá. Então a gente tem os dois viés. Os dois viés. Então, tipo assim, eu sou empresário, tenho um restaurante legal em Jaraguá e eu quero participar, eu quero estar inserido, incluso nas Rotas Inteligentes. Perfeito. Aí vocês procuram o segmento e aí eu vou estudar e ver e vou aderir ou não, seria isso? Exatamente. Não só o benefício do mapeamento, mas também a capacidade de publicidade, que era justamente a dor que as empresas sofriam. A gente vai promover também, né? O nosso intuito é inserir e promover a empresa. Então a gente vai trazer campanhas publicitárias online, também ações offline, como eventos, né, que vão acontecendo durante o ano. A gente também promove dentro da nossa plataforma o cronograma de eventos, calendário de eventos que vão acontecendo. Então você fica por dentro de tudo que vai acontecendo na cidade. Boa. Então nesse processo que está sendo feito, essa inserção de conteúdo e divulgação, o acesso, a gente consegue saber se a pessoa visitou o seu restaurante por meio do conhecimento da nossa plataforma.
Isso traz uma assertividade muito boa. Caramba, e divulga, né? Divulga. Rapaz, deixa eu te falar, você falando isso tudo aí, eu lembrei da época, né? Eu acho que você deve lembrar, o Tom deve não lembrar também, né? Vocês dois aí, que vocês dois têm... Esse cara tem 20 anos, tem quem diga. Eu... Quase isso, né? Quase isso. Minha mulher pediu por tudo para eu esconder que eu ia fazer 50 anos. Mas eu sou linguarudo, né? Botaram na minha cabeça que eu sou comunicador, eu começo logo comunicando tudo que eu tenho na minha vida. Começo por aí. E divulguei e pegou. Agora pronto, não tem mais quem não saiba. Então, mas eu lembrei, aí a gente que é do 4 rodas. O mapa 4 rodas, na época que não tinha essa exploração da internet e tudo, né? Meu pai andava com o mapa, a gente viajava, parava nos cantos, ele abria assim um mapa desse tamanho, 4 rodas, e tinha uns restaurantes, você falando das empresas, aí tinha uns restaurantes 4 rodas, né? Que eram aqueles que se inscreviam, era meio que essa ideia, só que naquela versão rústica, né? Que na época era moderna. Assim como, acho que vocês devem ter ouvido falar também, olha que coisa, né? Se não, dá um Google lá que você descobre. A lista telefônica. Né? Aquele livro desse tamanho que tinha as páginas amarelas, não é? E ficava lá, que era o livro mais concorrido dentro de casa, né? Exato. A gente queria localizar qualquer coisa, achava lá o telefone, e as empresas inteligentes, vamos chamar assim, as que queriam ser divulgadas, iam lá e estavam presentes no páginas amarelas ou na lista telefônica. No caso do Rotas Inteligentes, no modelo atual, óbvio, então as empresas fazem o mesmo, elas ficam inseridas ali para ser expostas, para mostrar o que oferece, essa questão dos eventos também. Exatamente. Né? É legal você trazer essa questão do mapa e da lista. Da lista, é que a lista ela traz ali dados, um descritivo breve, né? Sim. Então, no nosso caso, a gente tem a capacidade de trazer, inclusive, um cardápio para o seu restaurante. Entendi. Então você consegue acessar através da nossa plataforma o cardápio da empresa, o detalhe ver da o empresa. Menu, exato, ver o que vai ser servido hoje, por exemplo, qual é o evento que vai acontecer, se vai ter música ao vivo ou não, se tem entrada, se não tem, as informações de acesso. Então você sabe se tem estacionamento, se não tem. Então são muito mais detalhes que a gente consegue trazer para as pessoas, que são os usuários, e para as empresas a capacidade de saber quem é a pessoa. A gente tem hoje a lei de proteção de dados, né, o LGPD. Sim. E, lógico, sempre seguindo essa lei, mas a gente consegue trazer ali as pessoas, o gênero, a idade, né, sem dizer quem é o nome especificamente. Entendi. Então, assim, é uma forma muito mais assertiva, né, e aí você consegue trazer para o seu cliente a solução muito mais... de encontro, né? Que tenha o seu gosto. Então isso é maravilhoso. Boa. Ô Fábio, mas quem é que vai ficar alimentando isso lá na Pompa? Você vai implantou Piracicaba. Aí tem lá tem um bar lá famoso, um ponto turístico e que sempre está movimentado, né? E tal. Aí vai vir shows, cantor. Quem é que fica lá alimentando? Você vai ter uma base em que as pessoas vão ficar me enviando informação. Curiosidade, né? Boa, boa pergunta. Não, você tá... E assim, foi brilhante porque realmente foi um dos grandes questionários esse. Porque... como é que eu vou fazer desse... Não tem como, né? Assim, tem como, mas como é que vai ser? O Tom, por exemplo, ele gosta de cantar, é cantor, ele vai fazer um show final de semana aí ele quer aparecer no Rotas Inteligentes. Quem é que vai botar essa informação? É ele mesmo ou ele vai mandar alguém? Ou vocês botam, né, Tom? A gente justamente traz a capacidade do usuário acessar. Então a empresa que está cadastrada consegue tranquilamente. Entendi. Então assim, é muito fácil. Da mesma forma que você envia um e-mail, que você faz um post no Instagram, você vai conseguir fazer essa inserção. É muito mais fácil, até porque tem menos detalhes para você inserir do que seria no Instagram. Lógico. Então, é um investimento que você está fazendo ali em mídias sociais, que já é hoje necessário. Você sabe que se você não está no mundo digital, você está fadado a falir, né? Se sua empresa não está ainda no digital, é sinal que ela ainda não existe. É uma frase forte, mas é o que a gente está ouvindo e tem sentido. Porque, assim, mamãe... Ontem eu passei o tarde com ela e ela já estava discutindo lá um tema. Assim, meu filho, olha aí no Google.
Ela tem quase 70, né? 68, na verdade. Ela, olha aí no Google, olha aí no Google. Quer dizer, imagina, né? Se eu estou falando de uma pessoa que acessou a tecnologia agora, que não tem a facilidade dos jovens, mas que está conectada. Pois é. Então, essa é a verdade. Então, aí alguém que vai lá e é quem vai inserir. Que vai conseguir inserir, exatamente. Eu gostei do que você falou, quando você falou da LGPD, porque eu acho que tem que ter um regramento para que a pessoa possa manipular essa informação, ou seja, inserir essa informação, para não haver essa coisa de espalhar ou informar coisa que não existe, ser verdadeiro, ser preciso, realmente procede essa amarração para que haja segurança da informação? Com certeza, a gente tem essa parte que é o back-end, onde a gente tem a equipe que vai sempre cuidar e aferir os dados que estão sendo inseridos. A gente tem esse controle. Outro ponto é o contrato. Então, só consegue inserir essas informações quem tem esse privilégio que é dado pela plataforma. Entendi. Assinou um contrato, termo de responsabilidade. Exatamente. E tal. Boa. Porque hoje, Fábio, a gente tem uma preocupação muito grande com a internet, né, com a plataforma, com o digital também. Porque, embora prevalece, para mim, eu falo assim, as coisas boas. Tem muita coisa boa, muita coisa interessante, mas também tem muitos aproveitadores que fazem, né, seus trambiques, suas coisas, e eu acho que qualquer novidade que venha tem que já nascer pensando nos pontos que travem, que evitem, né, que protejam, para que o consumidor final também não seja prejudicado. Verdade, isso é importantíssimo e é o que a gente traz na nossa base. Como eu falei, eu trabalho muito com essa área de dados e para mim isso é muito importante. Então eu sempre prezo e já trago esse entendimento da lei do LGPD que está sendo falado agora, mas já de um ano e meio atrás, quando de fato essa lei foi lançada. Né? A gente entrou em vigor há pouco tempo, mas ela já está há muito tempo no mercado, né, como para ser estabelecida e seguida a partir de. Então a gente vai seguir já segue. E a gente tem uma equipe jurídica, inclusive, que traz toda a parte de contratual para não ter problemas enquanto a isso. Cara, isso é muito bom. A gente aqui, o Destravo Produções, a Destravo Produções é a empresa que comanda, que é a mãe do TheCast, né? E a gente tem, ultimamente, cada vez mais preocupado também com o jurídico. Estamos trazendo até uma pessoa para fazer um treinamento com a gente aqui, implantar todo um processo, passo a passo, e dar essas amarrações dentro da lei de segurança da informação, da LGPD e tal, que é para evitar, porque o que tem de novidade que virá aí, se a gente não tiver cuidado, né? Aí agora, quando vai dar de cara, você está desprevenido, como diz. Então, nesse caso, essa preocupação toda vocês estão tendo. Tranquilo, né? Já está todo estruturado. Boa. Ô Fábio, nesse caso, para encontrar o Rotas Inteligentes, você tem lá o site, não é? Eu acho que é. Isso. E as demais plataformas nas redes sociais. Como é que funciona isso para que fique acessível, fique fácil das pessoas encontrarem, das pessoas conhecerem? Porque como tudo no mundo, quando nasce, ninguém conhece. Perfeito. Aí vai avançando. Que estratégia vocês estão montando ou estão aderindo para que isso se torne democrático, para que isso avance, para que isso se torne popular e acessível a todo mundo? Bacana. Então, a gente, dentro do nosso modelo, quando a gente desenvolveu, né, a solução e trouxe para o edital, e aí eu vou falar um pouquinho dos editais que a gente participou, que eu acho que é interessante também, foi como é que a gente ia justamente trazer o conhecimento da solução para o mercado, né? Então a gente viu ali que teria que ter parceiros. É muito importante que nesse ponto a rede social por si só ela não seria o suficiente para o nível que a gente precisaria ter e atingir. Então o nosso primeiro ponto, e a gente já está nessas parcerias com a BIH, né? ABIH, é a Associação Brasileira de Hotéis Boa. Né? E aí a gente também traz a Brasel, a Convention, que é a parte de eventos, associações de barqueiros, todas essas hotéis também. Boa. Então esses
eu posso dizer assim, esses parceiros que a gente está buscando e a gente já está acessando alguns, né? Porque de fato a gente ainda tem um grupo reduzido e não consegue. Você sabe Entendi. que a rotina é puxada. Não é fácil, mas o que tá no caminho certo. E é assim mesmo, ninguém nasce grande, não. Quem nasce grande é elefante. Mas aí eu já faço um apelo aqui, até ao vivo, viu? Tá gravando aqui que é melhor, né, Tom? Coloque o TheCast nas rotas inteligentes. Para quem vier para Maceió, os turistas, todos, saber que em Alagoas tem um podcast de respeito. Show. Que avança, que cresce e que contribui com a tecnologia, com as startups. A prova maior disso é estar aqui conversando, batendo um papo com o Fábio Moreira, que é um cara que tem a mente brilhante nesse assunto, junto com outros mentes brilhantes aqui de Maceió, que cuidam de startup. Então, cuide de colocar. Prazer, vai ser o prazer. Caramba, diga aí. O pedido foi assim. O contrato é o filme que está aqui, né, Tom? Que vai pro ar, né? Mas tô brincando. Tudo certo. Falando sério, eu tô brincando, mas tenho interesse mesmo. Eu tenho interesse no sentido do quanto eu levo a sério o podcast e esse assunto que cresce. E é um negócio que vai crescer e a gente quer crescer junto com o seu projeto. Fechado, tal. Vai ser um prazer estar com vocês lá. Eu acho que tem tudo a ver, né? Porque o TheCast, ele como fala, né? Abre mentes, né? Sim, com a própria chave, então. Isso, a chave ela representa isso, é conectando pessoas, conectando ideias. E falando sério, a gente precisa disso mesmo, que é alguns turistas, obviamente que nem todos, mas tem algumas pessoas que viajam e vão descansar, mas aproveitam para gerar conteúdo também. Para passar o que conhece, para conhecer novas pessoas. E é o turismo de negócio. Turismo de negócio. Que está dentro também do nosso plano. Totalmente. Fechado. Pronto, então, e eu quero que o turista, quando venha a Maceió, ele saiba que existe um estúdio e que ele pode sim já vir preparado, sabendo que ele pode fazer uma gravação aqui. Fechado. E a gente roda aqui 24 horas, obviamente que a gente concilia o momento em que ele queira gravar e a gente atende isso aí. Ele vem, aproveita, tomar banho de mar, né? Já um útil agradável aí. Exatamente, explora a plataforma lá, Rotas Inteligentes, e vem pro TheCast. Fechadíssimo. Fechou? Olha aí, ó. Essa conexão, gente, não estava escrito não, viu? Isso aqui não está nem anotado aqui no nosso rápido script que a gente monta. Mas, Fábio, é interessante mesmo isso, e você fala que vai já avançando para Piracicaba, você tem já essa visão. Hoje você desenvolve esse trabalho, você e mais uma pessoa, e como é que você pensa em expandir, em crescer, em avançar? Você conta com apoio, por exemplo, do Sebrae ou de alguma instituição? Como é que está o seu background? Assim? Como é que está por trás aí, estruturando também, apoiando no sentido do que você conquistou até agora? Joia. Então, a minha equipe eu sou o CEO, CTO, na verdade. Certo. CEO, minha sócia, Cristina Campos, até mandar um abraço para ela aqui, não pôde vir, infelizmente. Um abraço, Cristina. Fez falta, levou falta aqui, viu? Vou cobrar o dobro na dele. próxima, tem que vir na próxima. É isso mesmo. E então, Cristina, ela é na parte de gerenciamento e marketing, então toda a parte de gestão é com ela, eu fico na parte de tecnologia. Boa. E a gente também tem mais 3 pessoas que aí a gente traz como parte de desenvolvimento, né? Sim. Então, de fato, a startup tá eu e Cristina. Sim. E a gente traz uma equipe aí por trás. Boa. E enquanto os parceiros, a gente está com o Sebrae, mas participando do edital. Hoje a gente passou agora, anteontem foi o Sebrae Lacai Boss, que é um edital muito bacana, é um programa que visa a aceleração de startups para internacionalização. Boa. Então, para quem quer trazer a sua startup vendendo em euro, em dólar, é muito bacana. Então, a gente vai participar está dentro desse programa, vai fazer agora o pitch dia 21 agora desse mês ainda. Sim. E a gente também está no Lagoon Startups, que foi um programa voltado para aceleração de startups com subvenção. Esse agora a gente está na primeira fase, vai para o segundo se passar.
Então, e a gente fez, que foi justamente quando surgiu a nossa solução, foi o Centelha. A Centelha também está indo para o segundo agora. A gente participou do primeiro, então foi muito bacana, porque foi ali que deu o start da nossa solução, da nossa startup. Ali a gente desenvolveu com o recurso que a gente recebeu. Sim. E para dar o pontapé inicial, né? Hoje a gente já passou algumas etapas, fez vários investimentos a mais. E agora já estamos no processo de já com alguns clientes para validar o nosso negócio, né? Botar no mercado e validar, e também trazer novos investidores. Esse é o nosso foco hoje, entendeu? Entendi. Monetizar com a solução que a gente já está pronta hoje, madura o suficiente. Boa. E também expandir, implementar novas funcionalidades. Eu não sei se tem a ver a pergunta que eu vou fazer aqui, mas existe essa pegada aí do investidor anjo, que ronda as startups, que é um trabalho sério, até capitaneado aqui no Brasil por alguns nomes, entre eles o João Kepler, que é um dos que atuam, né, de maneira bem destacável aqui no Brasil. Nesse caso, a Rotas Inteligentes, ela entrará ou poderá entrar nessa rota aí, no sentido de ser visto pelo investidor anjo, é isso aí? Com certeza. Hoje a gente está mais focado em amadurecimento. A aceleração ela pode vir de várias formas. Hoje o Rotas Inteligentes está focado em conhecimento e preparação do mercado. O que quer dizer? Então a gente vai passar por diretrizes, ferramentas como Canvas, modelos de negócio, validação do negócio como sim, primeira venda, atuação, necessidade do cliente. Então a partir desse amadurecimento, e aí que a gente vai para a segunda etapa que é investimento. Então a gente já está nesse processo de conhecimento, passando por já 2 acelerações, 3 na verdade. Até esqueci que o Capital Empreendedor foi muito bom também, que o Kepler, a gente teve mentoria com o Olavo, que fazia parte da equipe do Kepler, né? Do investimento anjo da empresa do João Kepler. E aí a gente está trazendo agora essa capacidade para receber os investidores. Porque não adianta de nada você ter uma boa solução, você tem lá um sistema já, um aplicativo já no mercado, mas que ele não está pronto ainda para ser investido. Entendi. Então isso é muito importante. Então a gente entende essa necessidade e está se adequando o máximo para, quando chegar no mercado, realmente dar ok e ter uma aceitação dos investidores. Mas a gente pensa assim, é o nosso foco também receber investimento. Boa. Isso faz parte do avanço, né, do crescimento. Fábio, e assim, com todo esse histórico, né, que você já expôs para nós, a previsão sua para os próximos anos, né? Estamos 2022, isso no espaço temporal de mais 3, 4 anos. Como é que você se vê aí nessa história aí com Rotas Inteligentes? Olha, eu vejo Rotas no Brasil inteiro. Eu acho que não é humildade, assim, não é soberba demais, porque a startup ela tem um objetivo de ser escalável. Então a gente identifica, o Rotas Inteligente identifica que há uma demanda, uma carência dentro do cenário do Brasil, no Brasil inteiro, né? Então isso faz com que essa solução ela possa ser acoplada em todas as regiões. Então o meu desejo, o que a gente busca mesmo como empreendedor é as pessoas conseguirem viajar em qualquer lugar do Brasil e poder acessar o Rotas para poder ajudar a conhecer e vivenciar experiências novas. Investindo e quebrando a cabeça, vocês estão, né? Assim, né? Pô, demais. Eu soube, me embuzinaram no meu ouvido aqui, que antes do Rota você era um cara cabeludo, assim, os cabelos... Aí agora, depois do Rota, você ficou igual a mim aqui. O que foi isso? É verdade isso? Muito trabalho, dedicação, validação, pivotagem, é tudo isso. Aí tudo isso, né? Mas eu amo, é o que eu gosto. Para mim, tecnologia é a minha paixão. E então, assim,
O fato do cabelo ter caído não faz, não tem importância. Não tem importância, né? É. Eu deixei para acontecer isso depois de um certo número aí, né? Umas 5 décadas. Você antecipou, não foi? Foi, um pouquinho. E, assim, eu fico até triste porque uma vez eu fui parar, você vê como é as coisas. Fui parado. Na verdade, eu fui falar com uma pessoa, a pessoa não me reconheceu, aí no outro dia ela disse, eu vi, mas eu achei que era um velho careca, me chamou de velho careca. Pô. Aí você fica, né? Não, aí é sacanagem. Velho careca, Você vê, né? Mas, mas você sofre também, né? Sofro, pô, é porque você parece que é do meu time também, parece não, eu sei que você é bem resolvido, porque isso é bullying, pô. Tu devia ter processado, hoje em dia tu não processa tudo, mas né? eu deixei pra lá, né? Mas, Fábio, a história, o nosso bate-papo tá legal, cara. E assim, eu queria que você falasse mais um pouco, para clarear a mente do nosso ouvinte. A gente fez um binômio aqui, rotas inteligentes para cidades inteligentes. Perfeito. O que é que tem a ver? Por que cidades inteligentes? O que é cidade inteligente? Como é que se enxerga? A partir de que momento a gente pode classificar, denominar e entender que é a cidade é inteligente? Joia. Cidades inteligentes não é um conceito novo. Ele é ainda recente porque por falta de novas iniciativas, vamos dizer assim. Sim. E o fomento das pessoas e das instituições. Cidades inteligentes é a capacidade da cidade promover ações que facilitem o ir e vir da sociedade. Seja ela por meio tecnológico ou meio físico, né? Então, hoje a gente tem aí, por exemplo, o 5G. O 5G é uma tecnologia nova que vai possibilitar soluções que ainda não estão no mercado. Por exemplo, tecnologias vestíveis, né? A gente ter... Opa, isso aí é um tema para um podcast. Essa pergunta... O Fábio Moreira, ele chega para falar de um assunto e a mente dele gira em torno de tecnologia e fala aqui. Como é, rapaz? Tecnologia vestíveis. Tu viu aí, Tom? Explica para nós aí o que é isso, por favor, Fábio. É você usar desde objetos a roupas que se conectam com a internet, trazendo dados e informações sobre aquilo que você tem como objetivo. Então, se eu estou correndo, eu uso uma camiseta que traz ali quanto eu corri dentro dela na camiseta, sem precisar de relógio, nada disso. Eu já estou com uma tecnologia vestível aqui. Cidadão que faz um monte de coisa. A possibilidade é infinita. E a cidade inteligente, ela está muito ligada às ações do governo. Então, o papel do governo ele é muito forte nesse sentido, porque ele precisa identificar aquilo que de fato as pessoas estão necessitando. Então a gente tem já vários exemplos de soluções que a gente fazia muito no papel, a gente teria que ir lá presencialmente e não precisa mais. Você já faz ou no site do governo, ou vai, entendeu? Então isso é uma solução que é inteligente. Outro é sustentável também, a gente tem um caminho que é principalmente trazer ações sustentáveis para o meio ambiente, que seja traga uma coleta seletiva de lixo, por exemplo, e que a gente consiga identificar quando e que horas vai passar aquele lixo. Então, isso de forma em tempo real, então você ser notificado pelo seu smartphone. Então, isso são soluções inteligentes. A gente trazer a questão do mapeamento de segurança, por exemplo. Então, a gente pode trazer ali os índices de assaltos que estão acontecendo em cada bairro. Rapaz, é inteligente mesmo. Outro dia eu vi em São Paulo, teve um empresário, não sei como foi, que tem um trechozinho no centro lá onde acontecem mais os assaltos. Aí fizeram uma placa, assim, tipo, já avisando. A área... Cuidado, né? Cuidado, né? A área de assalto. O cara já chega lá. Interessante isso, cara. Assim, óbvio que eu tô falando interessante no sentido de, sei lá como explicar. O ideal é que não existisse isso, né? É um nível mais... Mas se é assim... Pois é. Né? Então, assim, tem que pelo menos avisar, né? Só não pode ser aquela inteligência de avisar pros colegas onde é que tá a lei seca, né? Essa daí... essa não. Cidade inteligente aí. Essa não pode. Há quem faça, mas não deve, né? Exatamente. Então
Você vê, então, né, você tem isso traz para não só para a sociedade, mas para o governo uma forma de administrar e gerir muito melhor. Sim, sim, né? sim. E aí vem o Rotas Inteligentes vem justamente nessa ponta do turismo. Entendi. Identificar para o governo, então é um do nosso objetivo trazer essa solução para o governo para mostrar assim, ó, você tem da onde está vindo o turista, quando ele vem, quanto tempo ele fica, quais são os bares que ele consome, qual é o valor que ele circulou, quanto foi. Então esses dados são muito bons porque você traz para o governo, para o gestor, seja para a empresa privada ou para o órgão público, a capacidade de identificar e dizer, poxa, é disso que eles estão precisando. O turista ele gosta disso, ele quer isso, ele fica esse tempo. Então eu já vou promover antecipadamente eventos justamente porque eu sei que ele vai estar aqui. Eu tenho 2 perguntas a fazer. Uma é, nesse caso, no Brasil, já existe consolidado alguma cidade, algum lugar que é classificado, rotulado como cidade inteligente? Ou isso está no campo dos sonhos, dos planos e tal, assim? Porque entendi o que é a cidade inteligente, mas em que momento ela pode ser carimbada como tal? Existe isso, um conceito que regule ou que afirme isso? Ou como é que funciona? Perfeito. Existe, de fato, Smart Cities, eu vou buscar essa informação com detalhe, mas a Smart City, que é uma convenção justamente que faz essa pontuação, essa mensuração das cidades. Entendi. E nossa capital, inclusive, está inserida. Então, há uma aferição ali, eles fazem a medição, identificando quais são as ações. E a partir dessa forma, a cidade ela recebe uma pontuação e um ranqueamento geral. Boa. E os principais são São Paulo, Curitiba, a gente tem Florianópolis também, que são cenários já bem avançados. Nosso não está tão baixo. É lógico que a gente não tem um nível dessas cidades maiores, mas a gente já vem com novas iniciativas e justamente Rotas vem para trazer essa capacidade, né? Porque é uma solução que vem com essa proposição. Boa. Entendeu? Por exemplo, a cidade que se dispõe ou que coloca pontos de Wi-Fi. Exato. Isso conta, né? Isso conta também. Isso conta também. Você ter a capacidade, por exemplo, o que o Wi-Fi ele pode tornar? Não só o acesso em si. Você tem condições de, com acesso ao Wi-Fi, identificar o comportamento ali daquele grupo que está mapeando a cidade. Então, traçar rotas, olha aí, novamente. Sim, então, quais são as rotas que essas pessoas estão acessando? Então, porque o Wi-Fi são antenas que elas vão mudando de acordo que você vai passando. Ela tem um limite de distância, né? Sim. E aí, a partir disso, você consegue, a cada movimentação, identificar para onde e que horas ele está fazendo aquele roteiro. Então, isso é um ponto também muito bom. Né? Isso não só pelo fato de acessar e você dar acesso à informação em tempo real, mas como o seu rastreio. Lembrando, eu acho que é muito importante, Jael, a gente até trazer que esses dados eles não ferem a lei de proteção de dados, porque justamente não é para identificar a pessoa em si, mas identificar a capacidade que a gente pode ter de trazer soluções para essas pessoas, entende? Sim. E isso é importantíssimo. Então, as cidades inteligentes buscam justamente trazer soluções para as pessoas. O foco dela é esse. Não é fazer anúncios irritantes, né, sem a pessoa querer. Não é violar nenhum dado, divulgar nada que você não queira. Pelo contrário. Eu acho que, acima de tudo, também projetar, né? Dar valor ao que tem valor, né? Ressaltar o que há de melhor, porque tem tanta coisa boa nesse mundão, especialmente no quesito do turismo, né? E que nem sempre é divulgada, nem sempre é anunciada, e que quando passa a ser, aí sim há uma atenção, né? Uma visita. Não somente praias, e a gente repete aqui, as praias, sempre que a gente fala de Maceió,
A gente sempre cita as praias, óbvio que as praias são muito lindas mesmo, não tenha dúvida. Mas nesse mundo grande, né? Aí, em Alagoas mesmo, por exemplo, cidades que não têm praias, boa parte do interior do estado, mas que tem lugares bonitos, bons também de visitar, de frequentar. E aí, no caso, a Rotas Inteligentes vai fazer esse trabalho de divulgação e tudo mais. Exatamente. E para você ter ideia, é o nosso principal. Porque os pontos já conhecidos, perfeito, as pessoas já conhecem, já é bem divulgado. A gente quer trazer justamente a capacidade de espaços ainda não tão explorados. Ah, entendi. Por isso que a gente trouxe, por isso que eu falei muito do Vergel. O Vergel do Lago, ele é um bairro maravilhoso, é muito lindo lá. O que a gente precisa e está sendo encaminhado, algumas iniciativas estão acontecendo, que é trabalhar a imagem do lugar. Essa é o grande... E aí você grande sacada. Grande sacada. E você conectar isso para as pessoas. Ó, esse é o Vergel, esse é o novo Vergel. É assim que é o Vergel. Esse é as pessoas que moram lá. E o potencial que elas têm. E aí a gente, com a nossa plataforma, tem esse papel social, que é importantíssimo. Então a gente vem com até mandar um abraço para o Carlos Jorge, foi uma pessoa que nos recebeu muito bem quando a gente mostrou o nosso projeto e que trouxe portas abertas para a gente trazer novos projetos, porque justamente foca também nesse lado social e a necessidade que o turismo tem para o lado social. Né? Então a gente a gente fala muito do lado tecnológico e às vezes não, é porque a gente foca muito naquela área, mas com razão, você tem toda a liberdade. É porque foi o lado tecnológico que fez ele perder os cabelos que tinha. Verdade, é verdade. Mas o lado social, ele é importantíssimo. E a gente olha muito isso. E você vê quanto pode ser gerado de emprego, diretos e indiretos, por conta, né, sim, do turismo. Então, é muito bacana mesmo. Nessa trajetória, que você, desde quando você tiveram a ideia para cá, a gente atravessou aí a pandemia, um momento, né, difícil e tal. Isso atrapalhou? Vocês podiam estarem mais longe? Em que situação a pandemia impactou nesse projeto de vocês? Olha, realmente... Eu não sei dizer ao certo, porque tem momentos que beneficiou, mas tem momentos que travou um pouco. Vou dizer por quê. Quando a gente começou o projeto, não tinha pandemia. Foi um startzinho antes da pandemia. Imagino. E até então, com a pandemia, poxa, solução ideal ali, você tem agora a capacidade, a gente não pode sair de casa, né? Já vamos preparar, já ali com o uso. Mas acabou que se estendeu mais do que a gente pensou, ninguém imaginou ficar 2 anos aí, a gente ainda está nessa transição. Com certeza. A recessão econômica também dificultou para todo mundo, para as empresas principalmente. Então, o turismo mesmo foi muito combalido, né? Imagina. Exato. Não viajou quem não tinha dinheiro e quem tinha também, né? Todo mundo ficou em casa, tá? Então imagino que tenha havido aí um certo impacto. Exato. Né? Esse foi o ponto negativo. Eu não digo negativo, eu digo de oportunidade. Eu acho que quando a gente traz os problemas, eu vejo muito como oportunidade. É uma das coisas que eu trago para o meu lado empreendedor. Antes de empreender, eu via muito problema como uma dificuldade. E isso me travava às vezes. E hoje em dia eu consigo ter mais êxito com os problemas e tentar resolvê-los do que numa seara que já está toda ali com várias soluções. Com certeza. A minha história de vida todinha foi na crise, né? Nos pepinos, né? Quanto mais problema, quanto mais dor, assim, não que a gente faça apologia do quanto pior, melhor. Não. Mas que nos problemas que a gente vai buscar solução. Exato. Você se sente desafiado, né? Exatamente. Tudo bonitinho, tudo certinho, dinheiro no bolso e tal, aí não faz muito sentido. Você se acomoda, né, de certa forma. E aí, eu me perdi. Nada, sem problema. A gente estava falando exatamente na questão da pandemia. Sim, né? da pandemia. E o benefício dela foi justamente
o fato de acender essa necessidade. Sim. De trazer novas soluções. Então, a gente vê uma carência, mostrou as carências que existiam no cenário, entendeu? Entendi. Então, esse foi um ponto positivo, de dizer, gente, a gente precisa ter soluções mais inteligentes. Sim. Então, e as novas tecnologias, elas foram vindo aí. Então, a gente tem a realidade virtual aumentada, que está dentro da proposta. A inteligência artificial, ela é... Onde é que entra a realidade virtual aumentada dentro do Rotas Inteligentes? A realidade virtual aumentada é a capacidade de você visualizar os espaços, tendo uma experiência prévia. É aí que entra. Você conseguir acessar os espaços turísticos com o seu smartphone, você, em qualquer lugar, com a sua internet, trafegando pelos dados, por exemplo, e interagir com o ambiente de uma forma como você movimenta o seu smartphone e o cenário ele vai mudando de acordo com a movimentação. Caramba, então vamos lá. Eu estou lá do outro lado do mundo e acesso aqui Milagres, né? Que hoje está famoso aí no mundo todo, né? Todo mundo quer casar em Milagres, né? Até quem já é casado quer casar em Milagres. Então, brincadeiras, mas vamos lá. A gente está lá do outro lado do mundo e quer ver como é que é as praias de Milagre. Então eu entro lá no Rotas Inteligentes e fico vendo lá, acesso aí. Você vai ter lá em Milagres pontos em que permitam essa visualização. Isso. E em 360 graus também. É outra tecnologia. Caramba. O risco é do cara não querer ir lá mais, né? Viu tudo, né? Que nada, o cara vai ficar com vontade. Esse rapaz é muito lindo. Exatamente. Essa é a proposta. É você vivenciar a experiência na hora ali. Na hora. E aí você tem... Assim, a gente... Não é nada novo. A gente tem até concorrentes que fazem soluções como essa. Grande observação que eu ia fazer. Quem é que vai bater no Rotas? Pronto. Quem é é normal, né? Porque o mundo é assim. Ninguém vive sozinho, não. Chega um, chega outro e cada um buscando seu espaço. Verdade. A gente não traz o Google. Todo mundo... Eu posso até deixar de fora o Google, mas eu vou citá-lo. A gente não traz o Google. Já teve algumas perguntas. Por quê? O Google Street View ele tem uma outra proposta. Ali é uma de mobilidade urbana. Então ele não traz a integração voltada para o turismo. Você pode usar, como você até citou, de ir lá e buscar e fazer essa proposta de ir para o turismo, né? O seu roteiro turístico. No nosso caso, é focado diretamente para o turista e para o turismo. Então a gente vai evidenciar a melhor forma que aquele espaço existe, com as melhores imagens, melhores tomadas, para potencializar a beleza do lugar. Outro ponto é a integração com as informações. Então você consegue a visualização e informações integradas ali para promover a sua necessidade, a sua expectativa. Tá, eu gostei, visualizei. Tem isso, eu posso levar minha família, quais são os horários? Então isso o Google não traz. Esse detalhamento aí, né, essa visualização com essas informações não existe. Então a gente de fato tem outros concorrentes que a gente traz muitas vezes. É um concorrente, mas pode se tornar um parceiro porque usam tecnologias similares. Um deles, por exemplo, é o 360 Minas, que é promovido pela Minas Gerais, inclusive. Opa! E é assim, sem querer, a gente trouxe aqui o Minas bem... E o Smart Tour, que é uma outra plataforma que usa, na verdade, outras tecnologias. Então, assim, a nossa, com o uso de realidade virtual aumentada e inteligência artificial, está sendo até então pioneira. E espero aí que, por favor, se alguém puder me falar, porque sem problema nenhum. Eu fiz, lógico, pesquisei bastante dentro do cenário e a inteligência artificial, no nosso caso, ela faz justamente a identificação do seu interesse, né? Sim. Então nesse momento que você visualiza, você muitas vezes vai visualizar aquilo que você já tem interesse, né? Esse é que é o bacana. Esse aqui é o bacana. Fábio, deixa eu te perguntar. Eu acho, assim, minha visão, esse é um projeto tremendo, muito bom, mas ele é gigantesco. Como é que você imagina no Brasil, por exemplo, que é um país enorme, né? O Brasil é um país diferenciado no mundo, né?
por tanta beleza, por tanta riqueza, por tanta coisa, e pelo tamanho, pela grandeza. Como é que você imagina o Rotas Inteligentes abocanhando, vamos usar essa palavra assim, abarcando, né, todo esse Brasil? Que mecanismo, como é que você imagina que isso dê esses saltos todos? Né? Você considerando que é um trabalho que você vai inserindo, vai trazendo, como você colocou, começou por Jaraguá, aí vai aí para o Vergel, vai para o norte, no litoral norte de Alagoas, Piracicaba. Caramba, você tem o Brasil. Como é que você vai fazer, pelo amor de Deus? Então, o que a gente usou como estratégia? A gente tem uma equipe de base que vai sustentar toda a parte principal da tecnologia e da parte de marketing e divulgação comercial. Sim. E a parte de desenvolvimento, mapeamento, por exemplo, a gente traz como terceirizados. E esse é o bacana. Então, lugares onde a gente for mapear, existem as empresas que a gente pode firmar parceria e utilizar já aquela expertise, a capacidade que ele tem e as ferramentas que ele já contém ali. Então, isso facilita o nosso processo de inserção dentro de cada município. Né? Esse é o primeiro ponto. Outro, a gente tem a capacidade também de inserir, por exemplo, 10 pontos turísticos em 2 dias, por exemplo. Ah, tá. Então, não é um trabalho que vai durar 6 meses. Então, em 1 mês, eu consigo entregar 10 pontos turísticos mapeados. Né? Existe toda uma parte de geração de conteúdo que isso vai sendo inserido e ao decorrer. Então, você vai tendo ali uma produção e que muitas vezes é co-criativo. Então, a participação de seja profissionais, entidades que estejam ligados, o próprio podcast, que já gera conteúdo. Boa. Então, isso facilita a nossa carga, né? A capilaridade, né? Exatamente. Expandir. Crescer e tal. Isso. E a gente traz ele como um modelo. Então, ele pode ser replicado em outros lugares. Não necessariamente Rotas Inteligentes, ele vai estar atuando lá. Eu posso trazer para São Paulo ou Brasília esse modelo e ser implantado lá por instituições de lá. Então, a gente também traz como monetização. E aí você pega nosso conhecimento técnico e faz o modelo e implanta na sua cidade, no seu estado. Muito bom. Quem deu esse nome, Rota Inteligente? Fui eu. Eu estava pensando no nome, eu disse... Primeiro veio Rota Maceió, foi o primeiro nome que... Boa. E aí, quando... Maravilhoso. A gente, vamos rodar em Maceió, então vai ser Rotas Maceió. E aí, Rota Maceió. E aí, era rápido, fácil, e eu pensei, tinha que ser escalável. Então, Rota Sergipe, Rota Aracaju, Brasília, enfim. Aí, só que eu disse, não vai dar certo, porque eu vou ter que criar um domínio para cada estado e município. Meu irmão, aí, era muita rota. Né? O Brasil tem quase 6 mil cidades, imagina. Exato. Mas era com o meu objetivo de ser realmente personalizado para lá. Mas aí eu disse, então, vou trazer Rotas Inteligentes justamente pelo fato das cidades inteligentes. Boa. Aí foi a conexão perfeita. Perfeita, né? Rotas Inteligentes. Falando agora sobre o Fábio um pouco mais, né? Você deu o nome, você mexe com isso e tal. No seu portfólio, na sua sequência de vida, você, além dessa startup, desse projeto, tu faz mais o que na vida? Só para a gente entender aqui. Tem outros negócios? Tu também, como pessoa, pratica algum esporte? Como é que tu faz para conciliar esse projeto de startup e o Fábio Moreira pessoa? Legal. Eu acho que eu faço de tudo um pouco. Hoje eu atuo também na área de tecnologia para empresas, então desenvolvo soluções desde websites, loja virtual. Então, na pandemia, por exemplo, eu trouxe a solução do cardápio virtual, que hoje a gente tem várias soluções que na época ainda não existiam. Então, cardápio que de restaurante? De restaurante você acessar pelo smartphone, porque na época da pandemia você não podia ter o físico. Era uma lei que é uma lei.
E aí, por conta do contágio, né, e tal, e aí você tinha que ter no smartphone para que a pessoa do seu próprio smartphone acessasse. Também sou consultor, faço palestras na área de consultoria. Eu conheci ele dando palestra, viu, gente? Ele aqui ficou assim um pouco mais retraído, mas ele como palestrante, ele levanta a galera lá, tira uma onda e tal. Faz parte, As câmeras me deixam meio tímido, mas... Esse é o seu primeiro podcast? Primeiro. Ah, tá. Tá vendo aí? Então, explicado, né? Mas é o primeiro de uma série, com essa pegada aí de rotas inteligentes, esse universo aí do turismo e tal. Me diz uma coisa, você, Fábio, já apresentou isso pro nosso a rede hoteleira de Alagoas? Como é que tá esse andamento aí desse boca a boca? Eu vi você no evento lá do Soma, você inclusive apresentou, tinha vários empresários. Como é o comportamento de seu e da sua equipe nesse sentido para dar os saltos? Legal. Essa parte fica mais com a minha sócia Cristina. Cristina, que é de marketing fera. Boa. Ela tem assim... Esse negócio com o técnico que inventou, que fica lá olhando os algoritmos, tá bem assim, imagina com a Cristina aqui, o negócio vai longe. Pois é, eu falei, você tinha que vir, infelizmente ela não deu, mas na próxima você vai conhecer, ela é maravilhosa, tem assim uma mente gigantesca por esse olhar de marketing e mercado que é incrível. Entendi. E aí, a gente já acessou algumas secretarias, até do município, e o início do ano, final e início do ano é muito complicado para você acessar o governo, porque é fechamento de ano, tem toda uma questão. E a gente está agora para voltar a retomar essa conversa que a gente começou lá atrás, com as secretarias, com a prefeitura, para fortalecer. E aí... Agora, tomara que nesse próximo mês agora a gente consiga já voltar a mapear os espaços, porque a gente tinha começado, deu uma parada. Sim. Mas, e aí com ela, assim, fica tudo mais fácil, porque o comercial eu não entendo nada. Meu lado comercial é horrível. Entendi. Entendeu? Mas fala do que faz, fala do que entende, que é da startup que você está desenvolvendo. Isso. Né? E essa parte de contato com o governo a gente está retomando. Então, o nosso objetivo próximo mês é fortalecer, voltar e trazer as soluções e proposições que a gente tem. Até projetos atrelados, né? Boa. Antes da gente terminar, eu faço uma pergunta ainda bem focada ao projeto em si, não é da startup. Eu falo isso porque eu sempre fico imaginando quem está em casa, sentado assistindo, e eu vindo um bate-papo desse assim, aí um papo rosa inteligente e tal, de repente você está aí lavando a panela, ou então você está fazendo outra coisa, e está assistindo, que o podcast tem essa pegada, né? Tem gente na academia, tem gente que está aí fazendo caminhada, e está ouvindo, e fica assim, o que é isso mesmo? Então, para a gente dar uma clareada mais ainda, Fábio, como é que você vê o usuário final usando rotas inteligentes? Eu falo aquele que, tanto o turista veterano, que já viaja, que já conhece como é que é a pegada do você fazer um turismo, viajar, conhecer lugares, como o turista que está iniciando, né? Ou quem está sonhando. Cara, eu juntei um dinheirinho, fiquei de férias, vou ficar de férias o mês que vem e vou viajar. Como é que você quer alcançar essa pessoa lá no fim da linha? Porque você fazer um trabalho junto às instituições, junto à empresa, junto ao governo, tal, tem uma pegada, né? Assim, você tem meio que caminhos, você tem a Cristina que vai ajudar aí também, dá esse reforço, mas o consumidor, aquela pessoa lá da ponta, que vamos dizer assim, que é o que vai, no somatório geral, dar volume ao uso do seu, né, do serviço que você vai oferecer. Como é que você enxerga chegando até essa pessoa? Legal. Para o turista novo, vamos dizer assim, que não conhece a cidade, vamos começar por ele. Ele vai ter a capacidade ali de justamente trazer essas informações que muitas vezes ele nem sabe, ele não conhece o lugar. Isso então, assim, ele tem poucas referências, sabe que tem praia. Vamos dar um exemplo da nossa capital aqui, né? Sabe que tem praia, mas o que tem mais? Sim. Então, ele vai ter essa experiência tanto visual
quanto com leitura. E aí ele pode trazer da forma como ele quiser. A outra é a capacidade de receber as recomendações, né? Então ele vai ali em tempo real, porque uma coisa é a gente ter os espaços ali físicos que já existem, tá? Praia. Mas o que está rolando aqui de sertanejo? Vim de Goiás. O que tem de sertanejo aqui? Boa. Entendeu? Então, que horas? Quando é sábado, domingo, eu estou aqui até amanhã. Então, isso aqui isso é muito bom, maravilha. Mas eu queria descobrir assim, para descobrir que existe o Rotas Inteligentes. Por exemplo, eu descobri porque eu fui para um evento, chegou lá e apareceu. Beleza, eu lhe conheci e vi. Mas se eu não tivesse ido para o evento, como é que eu teria descoberto? Como é que o Jaelson tinha descoberto isso? E aí a gente está implantando um projeto para trazer os parceiros da rede hoteleira, de convention, os eventos que vão acontecendo, para a gente divulgar essa plataforma nos espaços que existem. Então, a gente pode trazer agências, a gente já tem algumas agências que também são parceiros, porque a agência ela não é o nosso, também não é um concorrente nosso. Pelo contrário, ela é uma parceira, porque a gente só promove. A gente não faz comercialização de pacotes, nada disso. Então, se você tem interesse em fechar um pacote, gostei, esse é o roteiro que eu quero seguir. Aonde eu acho um pacote para seguir esse roteiro? Aí você vai para uma agência de turismo. Ah, tá. Então, entendeu? A agência será um agente que exato. Todo instituição... Agora eu entendi. Entendeu? Toda instituição ela vai ter essa capacidade de divulgação. Entendeu? Entendi. Então, de fato, existe aí uma necessidade de parceria para que a gente consiga realmente penetrar o mercado. Entendi. Para poder escalar, né? Exato. Então, isso é uma necessidade. É um canal. Esse é um grande canal. Os bares, os bares que estiverem como um podcast, por exemplo, que não é bar, mas vai estar lá, ele vai ter aqui, você já sabe onde que você vai tomar um chopp daqui quando sair daqui, tá? Você, entendeu? Boa, é um canal. Boa. Os bares que a gente já tem alguns mapeados que vão entrar e já estão sendo inseridos, eles também vão ser canais. A gente vai ter uma capacidade também de clube de vantagens. O que quer dizer isso? Quando você consumir em um bar ou restaurante parceiro nosso, você vai ter descontos em outros bares que também estão associados. Então a gente consegue rodar ali aqueles consumidores que estão na cidade e promovendo toda a cadeia, né? Sim. Bares e restaurantes. Então, você comer uma pizza aqui, vai ganhar um desconto para um chopp aqui nesse outro bar. Então, essa troca é muito importante. Pronto, a sua resposta foi bem inteligente. A rota não é só a rota que é inteligente, a sua resposta também. E um dos caminhos para descobrir sobre a rota inteligente é ouvindo, assistindo, se inscrevendo no TheCast. Show. Concorda? Com certeza, absoluta. Vamos estar falando. Tá vendo aí, Tom? Sem querer, a gente arrumou um patrocinador, não é? Que vai estar aí falando. Esse é o network, tá vendo? Network, eu acho exatamente. incrível isso. Cara, muito bom. Estamos na reta final do nosso podcast, no nosso TheCast. E eu queria ouvir ainda você, né, em algum sentido, para que a nossa audiência também se conecte a você. Joia. Cara, nessa tua trajetória aí de descobertas, né, de startup, delas que você começou e de repente recuou e avançou, e agora, graças a Deus, tem uma que você vê que a estrela está já acendendo, está acesa. Me fala da tua história, um momento sombra, um momento difícil da tua vida, tal, que para você chegar até aqui passou. Cara, aí é... Essa é uma pergunta clássica, eu já quis deixar de perguntar aqui ao nosso convidado, mas não deixo não. Você não vai escapar dessa não. Então, assim, é muito difícil. A pandemia, ela não só trouxe essas dificuldades empreendedoras, como uma perda assim, familiar. Entendi. Felizmente meu pai faleceu de Covid e sim, foi um impacto muito grande na minha vida, porque ele era o centro, né, de tudo naquele momento, né? Como ele era muito centralizador, acabou sendo difícil essa transição. E eu, como o irmão mais velho, tenho um irmão, né, mais novo, isso é lógico, né? Eu tenho um irmão. Foi no primeiro, na primeira leva do Covid? Foi mais ou menos ali. Foi naquela primeira ali. E ali
eu tive que tomar toda a responsabilidade, né, familiar naquele primeiro momento, né? Entendi. Minha mãe, o impacto foi muito grande, então assim, eu tive que suprir toda a necessidade de casa, né, questões de providenciar as coisas. Então, nesse meio tempo, conciliar com o projeto e conciliar com a vida. Então, foi muito difícil isso tudo para mim. Acho que o momento sombra que foi muito impactante, né? Hoje eu tenho só saudades, assim, já vejo que foi a oportunidade que Deus me deu de ter meu pai até quando ele esteve aqui. E graças a Deus a capacidade de poder avançar, superar, né? E ter força. Qual a idade dele, Fábio? Ele tinha 66. Muito novo. Estava novo, muito novo. Tinha ainda. Então, eu acho que esse momento foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu encararia hoje, não sei se... mais forte da sua vida. Mais forte, com certeza. Imagina. Passada essa fase, Fábio, é lógico, né? Isso aí é sem comentário, a gente imagina. Passada essa fase, ou depois disso, né? Depois desse momento difícil, ou antes, mas na tua vida também deve ter, né? Com certeza, um momento luz, assim, alguma coisa que impactou positivamente na tua vida. Podia dividir com a gente também? Com certeza. Momentos de luz, eu tenho vários. Eu acho que pós-pandemia, a capacidade que eu tive de trazer novas soluções, aquilo que eu falei, as dificuldades que eu estava tendo. Então, assim, eu me reinventei como pessoa. As dificuldades que eu tinha como filho e que tornei como homem naquele processo foi maravilhoso. Entendi. Então, tive que sair numa transição de jovem para realmente uma realidade adulta e assumir as responsabilidades. Foi incrível. Foi muito doloroso e agradeço pela dor, porque traz essa fortaleza que sou hoje. Sim. E também as novas proposições que surgiram na minha vida a partir disso. Então, começar a palestrar, começar a trazer, ser consultor, eu sempre fui. Todo mundo perguntava de tecnologia para mim. Então, desde que eu estava na faculdade, Fábio, isso aqui, como é? Estou em dúvida. Então, eu fazia com o maior prazer. Entendi. E fazia de graça. Então, assim, as pessoas me pagarem do meu trabalho para dizer a solução. Pô, é luz, incrível, é maravilhoso. É luz. Cara, que bom, velho. Isso para mim é um prazer. Então, trouxe muitas coisas boas. Eu tenho muitas coisas boas na minha vida. Posso trazer um spoiler aqui? Por favor. A gente vai trazer... Você é a bola da vez, cara. O The Cast tá aqui para lhe ouvir. Legal. Vamos trazer justamente uma 082 feijoada. Opa! Isso mesmo. Possivelmente. Aí vamos ver. Que é uma... Quer falar? Pode falar. Não fala, que depois eu vou só assinar embaixo. Por favor. Que é um case de sucesso dessa trajetória. Então, tá perto desse case e ter conseguido avançar e crescer com isso foi incrível. É só felicidade. Muito bom. O Fábio está falando de um assunto aqui que ele dividiu comigo, e quando ele dividiu comigo, em 1 minuto que ele começou a falar, foi assim, não foi? Ele disse, já gostei, está aprovado, vai gravar lá comigo. Verdade. Tem coisas que me encantam, né? E esse case é simples. Ele tem no meio dele, da família, é uma situação em que o negócio nasceu aqui pequeno, quase do zero, e rapidamente está começando a rampar, que é a feijoada 082. Exatamente. Não é que é um mercado do alimento, né, gastronômico, delivery, que começou naquele momento ali difícil e que de repente sem imaginar tanto, né, porque tem coisas que a gente faz na vida que pensa que é só para aquele momento, mas aquele momento é somente uma semente e que essa semente ela brota, né, e em alguns casos a semente é feito demora muito, outros demora menos, e no caso aí do case que ele está falando foi rápido. E logo estaremos gravando aqui a feijoada 082 Delivery, capitaneada pelo Fábio. Obviamente que não é ele, mas ele acompanhou. Ele é um cara que é um entusiasta em divulgar. Eu sou a parte de TI e gestão aí. A minha empresa exatamente fez, então... Cara, isso é maravilhoso. O The Cast tem um quadro aqui, que foi aquilo que eu te falei, né? Orgulho da minha história. E isso é uma coisa que lhe traz orgulho, né? Que traz orgulho das pessoas que estão envolvidas e que aí a gente deixa aí como segredo
para que logo, logo a gente esteja gravando aqui e provando dessa feijoada aí, o 082. Joia. Muito bom. Se isso é forte no seu coração e dividiu com a gente, muito bom. Faz Obrigado. parte. Eu que agradeço a É oportunidade. interessante. Mas, cara, eu nessa reta final vou te passar ainda a oportunidade para você também ainda falar, de repente tocar em algum ponto que a gente deixou de tocar aí sobre as rotas inteligentes, sobre a sua trajetória, sobre startup, enfim. Fica à vontade aí para os seus agradecimentos e para a sua fala final aí, junto. Joia. Primeiro quero agradecer de verdade, Jaelson. É uma oportunidade incrível. E são oportunidades como essa que a gente vê que existem pessoas que querem realmente fazer acontecer. Então, agradeço pela oportunidade. Eu acho que vamos fazer uma parceria incrível aí. Não tenho a menor dúvida. Com Eu certeza. senti isso no primeiro dia. Oh, que bom, que bom. E dizer para as pessoas acessarem a plataforma rotasinteligentes.com.br, faça seu cadastro. E eu falei uma coisa que não falei. Por favor. Vou lançar uma campanha agora no nosso Instagram. Vai lá, rotas.inteligentes no Instagram. Adiciona a gente lá que a gente vai fazer uma promoção. Vai ser lançada hoje, junto com a 082. E aguardem aí, viu? Vai ser bacana. Então se cadastrem para poder participar dessa promoção, tá joia? E sigam também a gente nas redes sociais, a gente também tá lá no YouTube, pode seguir lá, Rotas Inteligentes, viu? E é só agradecer. Eu acho que sobre rotas, a gente falou Boa. sobre tudo, então agora é acessar. Não, a parceria está curtir. feita. Quando a rota tiver seus próximos avanços, voltará aqui ao TheCast. Show. Ok, Fábio Moreira, muito agradecido, parabéns pelo seu projeto. Rotas Inteligentes é algo que vem aí, que vai crescer. Esse universo do turismo veio para ficar, é muito forte em Alagoas, é muito forte no Brasil. Brasil, um país maravilhoso, entre tantos lugares bonitos do mundo. Temos o Brasil, que a gente até esse final de semana, até eu dividi na minha rede social, a comparação entre as Ilhas Maldivas com Maragogi, e botei lá uma votação e muita gente votou em Maldivas, quer dizer, a maioria votou em Maragogi, outros em Maldivas. Eu preferi Maragogi. Também. Mas é a prova do quanto tem tanta coisa linda, né? É verdade. Então, Rotas Inteligentes veio para isso, cara. Parabéns para você, para Cristina, para sua equipe, e com certeza teremos mais novidades por aí. E a você que nos segue, que nos acompanha aqui no TheCast, muito agradecido e até a próxima, se Deus quiser. TheCast, agora com a nova pegada. TheCast, agora mudou.